2024 começou e desde o fundo do Bitcoin, ele já acumula uma alta de mais de 150%. E muitas pessoas estão falando que Bitcoin vai bater 100 mil, $1 milhão. Esse vídeo aqui é o mais completo sobre o cenário atual do Bitcoin em 2024. E eu vejo que temos 3 principais pontos que podem ocasionar uma grande alta no Bitcoin. Então nós vamos começar aqui pelo primeiro ponto, depois o segundo e obviamente, por fim, o terceiro. E logo no começo do vídeo eu já vou cortar as asinhas, balde de água fria, daqueles investidores que se dizem investidores no final das contas, que querem investir somente porque um ativo tá subindo, que muita gente fala que vai subir. A real, amigão, é que tem grandes chances de você fazer merda com o seu dinheiro. Então o primeiro ponto qual que é? Entender os fundamentos daquilo que você tá investindo. Se você não sabe nada sobre Bitcoin, as propriedades, para que serve, como funciona, você tem que ir atrás disso antes para ver se faz sentido de acordo com a sua estratégia, de acordo com o seu perfil de investidor. E esse vídeo aqui não é para falar sobre fundamentos do Bitcoin. Se você quiser, tem um vídeo completo, é para falar do momento atual. Para começar, um ponto muito importante são os ciclos de mercado na economia. E o Bitcoin é muito marcado, mas muito mesmo por esses ciclos, vocês vão ver aqui. Então bota o gráfico na tela aí, Ria. Lá pro final de 2021, vocês podem ver aqui, o Bitcoin chegou a bater quase 70 mil dólares por unidade. Ele caiu até chegar, deixa eu botar aqui ó na reguinha, até chegar, bateu 15 mil dólares por unidade. Teve uma queda de quase 80%. E obviamente no mercado financeiro ele não cai em linha reta, então ele cai, segura, tem uma correção. E da mesma forma no mercado de alta, ele não sobe em linha reta, ele sobe, tem correções, vocês podem ver no gráfico. E quando o Bitcoin tava lá batendo seus 60 e poucos mil dólares, muitas pessoas acabaram entrando na moeda sem saber o que estavam fazendo, teve uma queda gigantesca e muitos perderam dinheiro. E o que acaba acontecendo? Quando o Bitcoin tá subindo, todo mundo quer saber até quanto pode chegar. Enquanto isso, quando o Bitcoin tá lá embaixo, ninguém mais quer falar de Bitcoin. Ano passado nós fizemos diversos vídeos falando. Então lá pro final de 2022, nós fizemos vídeo falando de Bitcoin, quando tava 20 e poucos mil dólares, chegou até cair de 20 mil dólares, falando que a incerteza era muito grande, porém pro médio e longo prazo, era um bom preço. E é nesse momento que muitas pessoas comentaram, não, esquece, Bitcoin já era, Bitcoin acabou. E agora que tá subindo, esse mesmo camarada que falou que o Bitcoin acabou, tá querendo saber quanto que vai bater, se vai bater $1 milhão. E vocês podem ver aqui no gráfico que mesmo sendo um mercado grande, hoje o Bitcoin tem quedas muito grandes, tem correções gigantescas. Bateu quase 80% de queda. Quem investiu 100 mil reais lá no topo de 2021, no fundo, chegou a ter apenas 20 mil reais. E essas grandes correções do Bitcoin não são de agora, né, Renan? Não. Então vocês veem o gráfico do Bitcoin, aí você puxa aqui lá atrás, ó, 2013, teve esse montinho aqui. O camarada pensa, não, desde lá até aqui foi uma alta infinita. Não chegou a cair, o negócio só subiu que nem um foguete. Porém, dando um zoom aqui no gráfico, mesma data aqui, 2013. O que acontece? O Bitcoin saiu aqui, ó, de 10 dólares por unidade lá pro começo do ano e chegou a bater aqui no topo, ó, mais de 1.000 dólares por unidade. Com certeza isso aqui é uma alta gigantesca, né, absurda. Renan? Mas também teve queda, vamos puxar do topo aqui de 1.000 dólares até o fundo. De 100 e poucos dólares se desvalorizou 85%. E hoje, aqui quando você vê no gráfico com zoom, você consegue entender essa queda. Se você tira todo o zoom do gráfico aqui, ó, vai lá pra frente, parece que é algo irrisório. Mesma coisa que em 2017, saiu de 600 e poucos dólares, chegou a bater quase 20 mil dólares. E também teve uma correção gigantesca, você vê aqui, ó, saiu de quase 20 mil dólares, chegou a bater 3 mil dólares lá em 2018, 2019, correção de mais de 80% também. Então você que tá pensando em comprar Bitcoin, precisa sim entender que é uma moeda com uma alta volatilidade. E na hora de comprar você precisa ter uma estratégia, precisa ter conhecimento. E nos dias 5, 7 e 9 de fevereiro vai rolar a semana da renda passiva. 3 aulas te ensinando a investir, mais de 3 horas de conteúdo. E para participar é muito simples. Vai lá no primeiro link da descrição, no comentário fixado, você vai colocar seu nome, e-mail e entrar no grupo do WhatsApp. E aí sim você vai receber essas 3 aulas. E é sempre a mesma história. Toda vez que o Bitcoin sofre de uma correção muito grande, vem as notícias. Bitcoin morreu, Bitcoin acabou, Bitcoin está morto.
morto, gritam céticos pela 376ª vez. E nessa última queda que nós tivemos de 2021 pra cá, teve um fator muito importante, que a economia norte-americana é a taxa de juros. Teve o Covid lá em 2020, as economias do mundo inteiro acabaram imprimindo muito dinheiro, que acabou causando a inflação. E para conseguir conter essa inflação, o governo dos Estados Unidos subiu sua taxa de juros em um patamar que não chegava desde 2007, subiram para mais de 5%, que lá fora é realmente muito alto. Para vocês verem como é absurdo, nós nunca tivemos essa taxa de juros tão elevada lá fora desde 2007, antes da crise. E quando os juros americanos sobem, eles sugam o dinheiro de toda a renda variável. Então o que acontece? Pensa o seguinte, que a taxa de juros americana acaba sendo um imã. E quanto mais alta tá essa taxa de juros, mais forte ele fica esse imã, mais ele consegue sugar dinheiro dos outros mercados. Então as pessoas vão lá e vendem renda variável, vendem ações, vendem rates, vendem criptomoedas e colocam na renda fixa. E com muitas pessoas vendendo esses ativos de renda variável, consequentemente, o mercado sofre e o preço cai. Beleza, mas qual que é a perspectiva agora? Então a inflação ficou muito alta, os Estados Unidos começou a subir a taxa de juros e a inflação começou a ficar mais contida. E nesse gráfico aqui, ó, nessa tabela nós temos a projeção da taxa de juros lá fora para esse ano de 2024. Então o patamar atual que nós estamos é aqui, ó, entre 525 e 550. E logo na primeira reunião agora, que da mesma forma que tem a reunião do Copom aqui para definir a taxa de juros, tem a reunião lá do Banco Central americano para definir como que vai ficar lá. Na primeira reunião, o mercado tá quase em um consenso aqui, quase 80%, que a taxa de juros ainda vai se manter, não vai cair agora. Já na segunda reunião, o mercado já tá prevendo que vai ocorrer o primeiro corte na taxa de juros. Na terceira reunião, o consenso também é que haverá mais um corte. Na outra reunião, que vai ter mais um corte também. Na outra, o mercado já está mais dividido, 61%, mas a maioria ainda é que haverá mais um corte. E vocês podem ver que o ano vai acabar com a taxa de juros sendo prevista aí para estar entre 375 e 400. Vocês podem ver aqui na última reunião que as previsões dos especialistas é que é 0% de chance de estar nesse patamar ou até mesmo de estar aqui em 475. Estão prevendo que é mais provável poder estar mais baixo ainda nesse patamar do que mais alto aqui nesses 400. E essa perspectiva de queda nos juros acaba sendo muito bom para a renda variável, tanto que o S&P 500 está subindo próximo da máxima, Bitcoin também já começou a subir. Outro ponto que vai rolar com o Bitcoin esse ano é o halving. Então, para quem não sabe, não viu os fundamentos do Bitcoin, o que acontece? Os mineradores, as pessoas que aprovam as transações, conseguem uma recompensa em Bitcoin. E a cada 210 mil blocos minerados, aproximadamente 4 anos, essa recompensa é cortada pela metade. Vocês podem ver aqui que antes de 2012, não tá escrito aqui, a recompensa por bloco minerado era de 50 Bitcoin. Aí quando bateu o primeiro halving em 2012, caiu essa recompensa para 25. 2016, a recompensa caiu para 12,5 Bitcoin por bloco minerado. 2020, vai fazer 4 anos agora, parece que foi ontem. Teve o halving do Bitcoin, a recompensa caiu para 6,25. E agora, 2024, a recompensa de novo vai cair pela metade, vai ser 3,215 Bitcoin por bloco minerado. Tem vários sites que estão fazendo até uma contagem de quando vai acontecer o halving, que ele acaba não sendo exato, porque é a cada 210 mil blocos minerados, porém tem uma estimativa de tempo. Então aqui ó, 98 dias, a estimativa do CoinMarketCap, 19 horas e 25 minutos, e aparece até quantos blocos faltam ser minerados. Eu mostrei as altas e quedas que o Bitcoin teve no meio do caminho, e as altas estão muito relacionadas ao evento do halving. Então vocês podem ver aqui no gráfico que o que acontece, essa linha branca aqui é quando acontece o halving, e vocês podem ver que todo o halving que rolou teve uma alta depois dele, né, Renan? Um pouco antes e um pouco depois. Então teve alta aqui, ó, depois do primeiro halving, depois do segundo, depois do terceiro e aqui depois do quarto, que ninguém tem bola de cristal, não dá pra saber o que vai acontecer. Pouco mais de 19 milhões de bitcoins já foram emitidos e o máximo que existirão são 21 milhões. Mas uma parte desses 19 milhões foram perdidos por conta da descentralização. Você que é responsável por armazenar e guardar chaves privadas, e muitas pessoas, principalmente lá no começo do Bitcoin, mineraram, tinham muitos bitcoins, perderam a senha ou morreram, e esses bitcoins não conseguem mais ser negociados, porque eles estão lá perdidos e a pessoa não tem a senha ou não está viva. Para ficar claro, os bitcoins continuam existindo, continuam na blockchain, porém por não ter a chave privada, não ter a senha, a pessoa não consegue negociar, não consegue transacionar
transacionar. Se ela não consegue passar para outra pessoa, ela não consegue vender, ela basicamente perdeu esses Bitcoin. É a famosa lei da oferta e da demanda. Já não existem muitos Bitcoins disponíveis para serem comprados. E se alguns deles já foram perdidos, tem ainda menos oferta. Se a demanda aumenta, mais pessoas querem comprar, consequentemente o preço sobe. E por fim, no dia 11 de janeiro, 11 ETFs spot de Bitcoin foram aprovados pela SEC, que é como se fosse a CVM aqui do Brasil. E o que é um ETF? É um fundo de investimento negociado na bolsa de valores, no caso aí na bolsa americana, que replica algum índice ou ativo do mundo real. Então, por exemplo, o VO replica as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Um exemplo para vocês entenderem é o ETF do ouro. Então, como que você fazia antigamente quando não existia ETF para conseguir se expor à valorização do ouro? Você tinha que ir lá, comprar o ouro, comprar a barra e armazenar ele em algum lugar. E aí lá em 2004 foi aprovado o ETF de ouro lá na bolsa de valores. Então, ao invés de você comprar o ouro, se preocupar como vai fazer para armazenar tudo isso, você poderia simplesmente comprar esse ETF. E vocês podem ver até aí no gráfico que depois que o ETF foi aprovado, o ouro teve uma grande valorização. E por que isso acontece? Pensa o seguinte: um gestor de um grande fundo de investimento multimercado, ele investe em várias coisas, renda fixa, ações e por aí vai. Para ele ter ouro, se expor ao ouro antigamente, ele tinha que ir lá e comprar as barras. Depois da aprovação do ETF, ele simplesmente comprava um ativo em bolsa de valores e já estava exposto a essa valorização, já estava exposto ao ouro. Mesma coisa o Bitcoin agora. Vocês viram que existe uma complexidade para você armazenar os Bitcoin. Muitos gestores de grandes fundos de investimento no mundo todo talvez não estariam dispostos a ir lá comprar o Bitcoin, botar em uma carteira para ter no fundo de investimento dele. Porém agora, tendo o ETF, um ativo em bolsa de valores, ele consegue negociar de forma muito mais simples. Ele pode simplesmente botar uma parte do fundo de investimento da carteira dele em Bitcoin, o que pode ocasionar uma valorização. E esse é o dinheiro institucional que acaba tendo muita influência na economia. E muitas pessoas acabam perguntando: vale a pena comprar o ETF de Bitcoin? Vale a pena você comprar a moeda diretamente? E eu, Renan, prefiro comprar a moeda diretamente e armazenar na minha Cold Wallet, porque essa é a única forma de você ser dono de verdade das suas moedas. E nós compramos Bitcoin através da Binance, é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E o link aqui, caso você queira, vai estar na descrição para você abrir conta e ter desconto nas taxas. E eu vi muitas pessoas comentando: mas o ETF de Bitcoin foi aprovado e mesmo assim ele caiu. Vocês podem ver aqui no gráfico, chegou a bater mais de 47 mil dólares, agora a gente tá batendo 40 mil dólares. E o que acontece? Eu vi muitas pessoas com muita ingenuidade, achando o seguinte: agora que foi aprovado o ETF de Bitcoin, que as gestoras vão começar a comprar Bitcoin para conseguir replicar através do ETF. Porém, as gestoras já estão comprando Bitcoin há muito, mas muito tempo. Não é agora que foi aprovado que elas passaram a começar a comprar. E o mercado financeiro trabalha muito com as expectativas. Então, muitas coisas que podem acontecer em um período curto de tempo, o mercado já acaba precificando. É aquele ditado que muitas pessoas comentam, que o mercado sobe no boato, então tá todo mundo comentando, vai aprovar ETF de Bitcoin, vai pra lua, o mercado já começa a subir antes de acontecer. Então subiu no boato e cai no fato. Quando acontece de fato, pelo mercado já ter precificado, tem uma correção, ele vem a cair. Vocês podem ver no gráfico que desde outubro o Bitcoin subiu com muita força. Tiveram poucos momentos de correção. E essa alta teve muita influência dessa expectativa da aprovação de ETF. Então quando ele chegou aqui, teve aprovação, realmente caiu bastante. Vocês podem ver, teve uma queda aí de mais de 15%. E mesmo em um mercado de alta, no Bitcoin, principalmente criptomoedas, acaba sendo uma correção normal. Mesma coisa agora que vai acontecer o fenômeno do halving. Pode acontecer também de ter uma correção. Sobe muito ali na expectativa, vai rolar o halving, vai rolar o halving, aí quando efetivamente rola o halving, acaba caindo e muitas pessoas se desesperam. E aí, como vocês sabem, o Bitcoin teve uma grande pernada de alta, quase chegou aí a 15 mil dólares, tá batendo 40, e as pessoas se perguntam: tá caro, tá na hora de entrar, o que eu devo fazer? Primeiro de tudo é que você não deve fazer nada vendo apenas um vídeo no YouTube. Isso aqui não é uma recomendação de investimentos. E o Bitcoin não tem as mesmas métricas a serem analisadas que uma ação, que um fundo imobiliário, por exemplo. E o primeiro que nós podemos ver é o Fear and Greed Index, que acaba medindo o sentimento de medo e de ganância do mercado. E o que acontece? Normalmente, quando o mercado tá subindo, as pessoas esperam alta, ele tá muito otimista, ele tá aqui no verdinho. E da mesma forma que quando o mercado
tá muito pessimista, já tá em muita queda, ele acaba ficando vermelhinho aqui e as pessoas estão com medo. E o que acontece? Eu acho interessante ver esse indicador, porém ele acaba sendo bastante previsível. E um ponto muito importante também é o seguinte, quando o mercado tá com muito medo, quer dizer que normalmente, né, Renan, ele caiu bastante já. Porém não quer dizer que ele não possa cair mais ainda, como muitas vezes já aconteceu. E da mesma forma, se tá no verdinho, o mercado já subiu bastante, as pessoas estão otimistas, isso não quer dizer que ele não possa subir ainda mais. Outro indicador é o múltiplo de Mayer. Ele faz o quê? Ele pega o preço atual do Bitcoin e divide ele pela média do preço dos últimos 200 dias. Porque é aquilo, de um dia para o outro, o Bitcoin pode se movimentar bastante, tem uma alta volatilidade. Porém, a média dos últimos 200 dias varia muito menos do que o preço dia após dia. Então, basicamente, se o múltiplo de Mayer está abaixo de 1, quer dizer que o preço atual do Bitcoin está abaixo da média dos últimos 200 dias. E quando está acima de 1, quer dizer que o preço atual está acima da média dos 200 dias. E aqui nesse site, vocês podem ver que eles colocam até uma cor para cada um dos indicadores. Então, quando tá abaixo de 1, tá no verdinho, e vocês podem ver que isso acontece em poucos momentos. Quando tá entre 1 e 2.4, tá no amarelinho aqui, quer dizer que tá acima de 1, porém não tá extremamente elevado. E quando tá acima de 2.4, tá nesse vermelhinho aqui. E vocês podem ver que só lá atrás, até 2014, ele chegou a tá nesses patamares. Olha aqui, quando ele tava batendo topo histórico, lá em 2021, ele tava aqui em 2.2. Quando ele tava lá embaixo ali, começo de 2022, até mais ou menos no meio, ele tava aqui no verdinho, tava abaixo de 1. E por fim, nós temos o MVRV, que ele pega o preço médio que as pessoas pagaram no Bitcoin e divide pelo preço atual. E como que você consegue saber o preço médio que as pessoas pagaram no Bitcoin? Cada transação de Bitcoin é pública, fica na blockchain e por conta disso dá para ter essa métrica. Aqui no gráfico vocês podem ver que esse aqui meio marrom é o MVRV e essa linha pontilhada é quando ele tá em 1. Então vocês podem ver que em poucos momentos o Bitcoin ficou abaixo de 1 no MVRV. Quer dizer que as pessoas estavam no prejuízo, que o preço médio que as pessoas pagaram no Bitcoin estava acima do preço atual. E acaba chegando um momento quando o Bitcoin cai muito que todo mundo que queria vender já vendeu e quem tem Bitcoin ainda na carteira não quer vender mais. E aí o que acontece? Se vem uma demanda compradora e poucas pessoas querendo vender, o preço acaba subindo. Por isso que poucas vezes o MVRV ficou abaixo de 1. E acaba sendo um momento de maior depressão no mercado. Da mesma forma que se ele tá muito acima de 1, chegou aí no último ciclo, a média estava quase 4 vezes mais. Imagina, você comprou algo e agora ela tá valendo quase 4 vezes mais. A tendência é que as pessoas realizem pelo menos alguma parte desse lucro e venha uma correção. E pra mim, esse daqui é o indicador mais interessante a ser analisado. E atualmente, vocês podem ver, com essa correção, ele chegou a 1.37. O que eu vejo, o melhor momento para você comprar Bitcoin para esse próximo ciclo já passou. Porém, o camarada que comprou no melhor momento tinha muito mais incertezas. Lá no final de 2022, começo de 2023, nós não sabíamos se o Banco Central Americano ia ter que subir mais a taxa de juros, que a inflação ainda não estava controlada. Então, o camarada que comprou aqui em 15, 16 mil dólares, tinham grandes chances de cair ainda mais. O camarada que tá comprando agora, eu vejo que tá comprando em um cenário muito mais otimista. Mas é óbvio que você tá comprando em um momento que é muito mais certeiro, que a perspectiva econômica vai melhorar, mas tá pagando muito mais caro. O mercado financeiro funciona assim. E eu tenho certeza que o camarada que sabe de tudo que nós falamos nesse vídeo aqui, tem muito, mas muito menos chance de fazer merda com o dinheiro dele. Enquanto isso, o camarada que não sabe de porcaria nenhuma, não sabe de fundamento, não sabe de macroeconomia, não sabe de nada, só quer comprar porque fica, eu acho que vai subir, eu acho que vai descer, é o cara que toma nabo no mercado financeiro, que só perde dinheiro, que depois fica reclamando, fica falando que é cassino, fica falando que é pirâmide. Outro ponto que muitas pessoas acabam se perguntando, mas quanto que o Bitcoin vai bater? E eu lá tenho bola de cristal, mas uma coisa é fato, que a capitalização de mercado do Bitcoin há alguns anos atrás era muito menor do que é hoje. E como que funciona isso? Vocês podem ver que lá em 2010... a capitalização total, o quanto vale todos os Bitcoin no mercado, estava em 200 milhões de dólares. Atualmente, vocês podem ver aqui que o valor total de capitalização de mercado do Bitcoin está batendo quase 800 bilhões de dólares. E o que acontece? É muito mais fácil um ativo que vale, no total dele, 200 milhões de dólares, dobrar de preço. Tem que entrar somente 200 milhões a mais. Enquanto isso, para o Bitcoin dobrar de tamanho hoje, tem que entrar quase 1 trilhão de dólares. Acaba sendo muito mais complicado. Então, pela
capitalização de mercado hoje ser maior, a cada ciclo que o Bitcoin passar, a tendência é que a pernada de alta, quantas vezes ele vai se multiplicar, acaba sendo menor. E por quê? Porque tem que entrar muito mais dinheiro para isso acontecer. Então lá do topo de 2013 até o topo de 2017, o Bitcoin chegou a se valorizar mais de 20 vezes. Agora do topo de 2017 até o topo de 2021, ele chegou a fazer 3 vezes. Então eu não tô conseguindo entender a galera que tá falando que o Bitcoin nesse ciclo vai bater $1 milhão. O cara tem que entender de matemática básica, pelo menos. A capitalização total de mercado do Bitcoin hoje não é nem de 1 trilhão. E para chegar em $1 milhão tem que chegar em cerca de 18 trilhões de dólares. Para vocês terem noção, as 500 empresas mais valiosas dos Estados Unidos têm uma capitalização total de mercado de 40 trilhões. Então o Bitcoin bater 18 acaba sendo algo meio difícil. E é por conta disso que nas altcoins, nas moedas que não são Bitcoin, que tem uma capitalização de mercado muito menor, é muito mais fácil se multiplicar várias vezes. Porém, da mesma forma que é muito mais fácil se multiplicar pra cima, é muito mais fácil também dela cair várias e várias vezes também. E tem que tomar cuidado, que muitas altcoins não servem pra porcaria nenhuma e muitas outras também são apenas promessas de que no futuro vai existir alguma coisa que vai valer muito dinheiro. Óbvio que ninguém tem bola de cristal pra falar quanto que o Bitcoin pode bater, mas por tudo que eu já falei, por causa do último ciclo, que ele se multiplicou 3 vezes do topo anterior até esse topo, eu vejo que pra esse ciclo ele vai fazer menos do que 3 vezes. Então eu vejo que pode bater, quem sabe aí 100 até 150 mil dólares. E é aquilo, você investidor não deve de forma alguma tentar resolver toda a sua vida em uma tacada só, que você vai botar uma quantidade de dinheiro e vai tirar uma quantidade exorbitante de dinheiro lá na frente. Tem que sim ter uma estratégia, investir com constância. E se você não tá inscrito ainda na Semana da Renda Passiva, vai lá para acompanhar todo esse conteúdo.